Será certamente um exercício muito difícil pedir a um lisboeta para imaginar a zona de São Bento sem o maravilhoso palácio que alberga o Parlamento português. À medida que o mundo avança, fundem-se antigos ideais, dando lugar a novas formas de pensar e agir. Se por vezes a arquitetura dos edifícios antigos permanece intacta, em outros casos acompanha a evolução dos pensamentos modernos. O Palácio de São Bento já atravessou séculos e foi sofrendo alterações inúmeras, acompanhando as exigências dos tempos. As suas origens residem no mosteiro de Nossa Senhora da Estrela de Lisboa, beneditino edificado em Lisboa, remontando a sua construção ao ano de 1598. A sua localização original teve de ser alterada para um lugar com mais extensão de terreno, já que se verificou uma crescente necessidade de albergar uma comunidade religiosa que não parava de crescer. O projeto inicial para a construção do novo Mosteiro de São Bento, também denominado de Mosteiro dos Negros, coube a Baltasar Álvares e, após a sua morte, terá sido continuado pelos frades Pedro Quaresma e João Torriano. Faziam-se agora corresponder respostas exatas a todas as necessidades das novas práticas do culto religioso que advinham da Reforma Beneditina e do Concílio de Trento. Estava-se perante um edifício de arquitetura mais complexa, mais espaçoso e autónomo do que o de origem. A planta quadrada definia-se por 4 claustros, uma igreja com capelas laterais ladeada por 2 torres, dormitórios, barbearia, cozinha, refeitório, adegas, lagar, forno e oficinas. O terremoto de 1755 pouco afetou o mosteiro, tendo tido alguns problemas nos dormitórios e na igreja. A vida conventual viria, no entanto, a ser afetada pela Revolução Liberal de 1820. Em 1833, o mosteiro ficou destinado para a instalação do Palácio das Cortes, ou Parlamento. A escolha para adaptar o espaço religioso às exigências do novo propósito laico-político recaiu sobre a intendência das obras públicas. A sala do capítulo terá sido adaptada para a instalação da Câmara dos Pares e o atraso nas obras fez com que o rei pedisse ao arquiteto Posidónio da Silva para se encarregar das obras da Câmara dos Deputados, feita de raiz. Mas foi apenas em 1863 que Jean-François Colson, arquiteto e engenheiro francês, elabora uma absoluta reformulação para a primeira sala, fazendo-a corresponder na perfeição às funções que desempenhava. Por outro lado, o devastador incêndio de 1895 na Câmara dos Deputados ditava a urgência de se lançar em braços à sua reconstrução. Abre-se um concurso e o projeto vencedor é de Ventura Terra. Com uma estética assumidamente neoclássica, a remodelação estender-se-á a quase todo o edifício, conferindo-lhe uma dimensão que fazia jus à importância do órgão parlamentar que aí estava instalado. O arquiteto Adolfo Marques da Silva ficaria encarregue das obras a partir dos anos 20, fazendo algumas transformações ao projeto inicial, nomeadamente no que se refere às fachadas e, sobretudo, em todas as opções decorativas. António Lino foi outro dos arquitetos que contribui para algumas modificações pontuais no interior, ficando a reformulação da área circundante do palácio entregue a Cristino da Silva. Em 50 anos de obras foram criadas a Sala das Sessões, a Antecâmara dos Deputados, a Sala dos Passos Perdidos, a Escadaria Nobre, a Biblioteca Parlamentar e o Salão Nobre.
A grande escadaria exterior é da autoria de Cristino da Silva e foi construída em 1941. Aladeada por dois magníficos leões produzidos pelo escultor Raul Xavier, que a protegem e embelezam simultaneamente. A fachada principal foi remodelada por Marques da Silva segundo o projeto neoclássico de Ventura Terra, durante a primeira metade do século XX. Ao centro, o frontão triangular construído a partir do corpo avançado da igreja do convento de São Bento da Saúde remata-o e vem reforçar a imponência da fachada. Aliás, podemos ler na arcada uma dupla inscrição da palavra latina lex, alusiva à função da Assembleia. Encontra-se entre os dois arcos centrais e 4 estátuas alegóricas femininas que representam, da esquerda para a direita, a Prudência, esculpida por Raul Xavier, a Justiça, da autoria de Costa Mota, sobrinho, a Força, esculpida por Maximiano Alves, e por fim, a Temperança, por Barata Feio. A acentuar a zona nobre do andar, surge uma varanda com 13 colunas de ordem coríntia, e 5 janelas em arco com mísulas fortalecidas por leões. A varanda é encimada por um frontão que mede 30 metros de comprimento e 6 de altura, cuja decoração do tímpano respeita uma estética académica vigente na Escola de Belas Artes, onde lecionava o escultor e autor Simões de Almeida, sobrinho. A iconografia desta composição corresponde ao programa ideológico da política do Estado Novo. Num trono ao centro, a pátria, distinguida pela inscrição em latim "Tudo pela Nação", faz-se acompanhar por 18 figuras, entre as quais a indústria e o comércio. O átrio principal do Palácio de São Bento tem um pórtico avançado concebido por Ventura Terra e é, juntamente com o refeitório dos frades, dos poucos espaços do antigo mosteiro que permanecem quase inalterados.
Era aqui que se encontrava a igreja primitiva. O pavimento mantém-se original em pedra de Lioz. Nas antigas capelas laterais encontramos uma diversidade de bustos, nomeadamente de Luís Vaz de Camões, da autoria de José Aurélio, 1999, e de alguns notáveis parlamentares da monarquia e da Primeira República, como António Cândido, da autoria de Maximiano Alves, e o busto do Presidente da Assembleia Constituinte de 1975, Henrique de Barros, da autoria de Lagoa Henriques. Nos corredores de acesso à escadaria nobre encontram-se outros 4 bustos de deputados ilustres, entre eles o de Salgado Zanha e Sá Carneiro, ambos de autoria de Carla Gonçalves, 1997. Este é o átrio principal da Assembleia da República e é o espaço onde ficava a Igreja do Mosteiro. Nessa época, em vez da porta principal do Palácio de São Bento, estava a porta da igreja e por cima o espaço para o coro alto. Ao longo da nave ficavam os bancos e ao fundo o altar. Os arcos estavam abertos e por trás deles ficavam capelas. O chão ainda é o original da Igreja do Mosteiro, em Lioz, com mais de 400 anos. Situado nas traseiras do Palácio de São Bento, o desenho do jardim interior coube a Cristino da Silva. Respeita uma simetria de inspiração francesa na disposição dos canteiros e das estátuas. Um longo muro de 50 metros com 16 nichos e respectivas fontes estabelece a separação entre o jardim e a residência oficial do Primeiro-Ministro. De cada um dos lados da escadaria, a força e a justiça, 2 estátuas representativas de figuras alegóricas femininas exibem as inscrições latinas lex, que significa lei, e jus, que quer dizer direito. O claustro é um dos 4 projetados do convento. Situado na ala sul do palácio, é formado por 12 arcos de volta perfeita. E 8 de lintel reto assentes em pilares toscanos.
antiga escadaria do convento, originalmente revestida por painéis de azulejos datados de 1630, que hoje se encontram no Museu Nacional do Azulejo, fora substituída pela escadaria nobre, cujo projeto inicial pertence ao arquiteto Ventura Terra e fora reformulada no seu traçado por António Lino em 1936 e 1937. No topo das 8 portas a que dão acesso à escadaria, encontram-se frontões triangulares com esculturas de autoria de Leopoldo de Almeida. Representam Trás-os-Montes, Minho, Beira Litoral, Extremadura, Beira Alta, Beira Baixa, Alentejo e Algarve, ou seja, as 8 províncias de Portugal à época. Podemos ainda identificar os brasões de 8 das principais cidades onde se reuniram as cortes no país: Guimarães, Braga, Porto, Lisboa, Leiria, Santarém, Évora e Almeirim, e ainda pelas atividades económicas que melhor as caracterizavam então: a agricultura e a pesca. Seis pinturas murais agrupadas em 2 trípticos da autoria de Martins Barata decoram as paredes do andar superior da escadaria. Embora intituladas A Defesa da Pátria e A Prosperidade da Nação, tal como ficara determinado na encomenda, são vulgarmente conhecidas como As Cortes de Leiria e Alegoria às Forças Produtivas da Nação. Na parede da direita, o primeiro tríptico ilustra o episódio histórico das Cortes de Leiria de 1254. Terão sido as primeiras em que, em prol da defesa nacional, se juntaram lado a lado com o clero e a nobreza, representantes do povo e procuradores dos concelhos. Ao centro, num fundo palaciano, Dom Afonso III, sentado no trono. No painel da esquerda está representado o clero a sair da capela de São Pedro, e no painel da direita encontra-se a nobreza com o castelo de Leiria ao fundo. A alegoria às forças produtivas da nação no século XV encontra-se na parede esquerda, ao lado da Câmara Corporativa. A indústria está muito bem representada no painel central, através da pesca, orivesaria, artes, ciências e tantas outras. No painel da esquerda está a agricultura e no da direita destaca-se o comércio. Especialmente concebida para a realização de conferências, a Sala Dona Maria II foi edificada em meados do século XIX e é sem dúvida um dos espaços do palácio onde se teve uma atenção especial na elaboração do teto. Revestido de estuque trabalhado e com pinturas de tonalidades de cinzento, oferece-nos um espantoso trompe-l'œil com motivos florais e vegetalistas, enriquecido pela presença de figuras mitológicas e alegóricas como Minerva, Mercúrio, Vênus e Justiça, e ainda pelos retratos do Duque de Palmela, do Duque de Lolé, do Conde de Lavradio e do Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Guilherme. As paredes foram pintadas em escaiola para simular o mármore. Umas cartelas ovais de gesso com ornatos abraçam pequenos retratos a óleo sobre tela, onde encontramos os deputados Fontes Pereira de Melo, João Crisóstomo, Duque de Ávila e Bolama e Rodrigues de Carvalho, colocado posteriormente, dado que viveu já no século XX. Esta monumental tela confirma e justifica o nome atribuído a esta sala.
Retratada de corpo inteiro, a Rainha Dona Maria II domina e engrandece o espaço. Uma lareira com azulejos policromos e com a chaminé de mármore, decorada com motivos neoclássicos de inspiração renascentista, recorda-nos o gosto de outros tempos pelo detalhe. Esta galeria de retratos de deputados foi ampliada já na primeira metade do século XX, com os de Barjona de Freitas, da autoria de Columbano Bordal Pinheiro, o de Luís Bivar, pintado por Carlos Reis, e ainda o de António Teles de Vasconcelos, criado por José Malhoa. É interessante verificar que a função inicial desta sala se mantém, sendo ainda utilizada para reuniões de conferência de líderes dos grupos parlamentares. É aqui que, sob a presidência do Presidente da Assembleia da República, são programados os trabalhos parlamentares na presença de um representante do Governo. Em intendência das obras públicas, havia instalado na antiga sala do capítulo do convento beneditino a reformulação da Câmara dos Pares. A sala terá sido inaugurada em 1867, após ter sofrido enormes alterações pela mão do arquiteto Jean-François Causson. A sala do Senado é o resultado final dessa obra. A sala organiza-se com tribunas simples em cada extremo e uma reservada em posição central. A planta semicircular e disposição em anfiteatro é composta por duas ordens de camarotes, com duas varandas separadas por uma série de 22 colunas em mármore de capitel compósito, onde se destaca o escudo nacional e as quinas. A responsabilidade de decorar o teto foi entregue a Eugênio Coutrin, que não defraudou nem as expectativas mais exigentes, optando por um revestido a estuque e um perfeito trompe-l'œil. A luz inunda o espaço através de um vidro fosco, proporcionando uma claridade natural sempre desejável àqueles que consideram o Sol uma das maiores bênçãos do nosso planeta. E afinal, somos tantos.
Ao longo do anfiteatro reconhecemos os 8 pares ilustres representados através de bustos em mármore. Entretanto, os outros artistas, Miguel Santos terá sido o autor do busto do Conde de Lavradio e Manuel Bordal Pinheiro do de Dom Guilherme e também do Duque da Terceira. O mobiliário presidencial é feito de madeira de castanho e da autoria do entalhador Leandro Braga. Foi mantida uma sobriedade das linhas e uma simplicidade na decoração bem adequada ao ambiente das sessões que aqui decorrem. Dois medalhões em bronze embutidos da autoria de Anatole Calmels decoram a frente da mesa da presidência. Em baixo relevo destacam-se os bustos do Duque de Palmela e de Dom Guilherme, Cardeal Patriarca de Lisboa, ambos presidentes da Câmara dos Pares, respectivamente, em 1834 e 1846. A mestria de Anatole Calmels estende-se não apenas à criação de um relógio que se encontra em frente à mesa da presidência, mas também aos bustos dos primeiros reis constitucionais, Dom Pedro IV e Dona Maria II, esculpidos em mármore de Carrara e colocados nas cabeceiras das duas portas. Por detrás da atual tribuna da presidência está um retrato do rei Dom Luís da autoria do pintor José Rodrigues e datado de 1866. Este foi o monarca contemporâneo da inauguração da Câmara dos Pares. Durante o Estado Novo, teve aqui assento a Câmara Corporativa. A sala tem vindo a ter várias utilizações após a Revolução de 25 de Abril de 1974 e a Constituição de 1976 ter consagrado um sistema monocameral, tais como reuniões de grupos e comissões parlamentares e ainda conferências e seminários. Ao atravessarmos a galeria de acesso à Sala do Senado, ficamos a conhecer a República, através de um busto esculpido por Simões de Almeida, sobrinho, com a data de 1908. O acesso ao gabinete do Presidente da Assembleia da República é feito através da Galeria dos Presidentes, onde se encontram expostos 9 retratos dos Presidentes da Assembleia da República e do professor Henrique de Barros, Presidente da Assembleia Constituinte. Por volta de 1940 é edificado o Salão Nobre, que foi ocupar a área que correspondia ao coro alto da antiga igreja do convento de São Bento. Este espaço destinava-se às recepções oficiais e foi projetado pelo arquiteto Pardal Monteiro. É caso para dizer que nada foi deixado ao acaso na concepção deste espaço.
Em abóboda de berço, o teto está equipado de um sistema elétrico incorporado em caixotões que correspondem, na sua geometria, à do pavimento composto por parquet de madeira de carvalho com embutidos de pau santo a delimitar quadrados. A cobrir o chão, inspirado em originais do século XVII, encontra-se um tapete de arraiolos produzido especificamente para o local. Nas paredes são pinturas que ilustram o apogeu da época dos descobrimentos portugueses. Estas pinturas são uma sequência das temáticas da Exposição do Mundo Português de 1940. Tem também 5 pilares de mármore com embutidos de bronze das cruzes de Cristo e Santiago, caravelas e quinas. Sousa Lopes é o autor do projeto das 7 pinturas. Contudo, não há certeza. Realizou apenas uma, pois a sua morte terá impedido a execução das restantes. Em 1945, Domingos Rebelo e Joaquim da Costa Rebocho, 2 colaboradores seus, terão terminado o trabalho. A fauna e a flora de África, do Brasil e da Índia estão presentes na decoração dos vãos das janelas em belíssimas pinturas parietais. É através da única varanda da fachada principal voltada para a Rua de São Bento e Rua Correia Garção que se abre o Salão Nobre. A 19 de junho de 1911, segundo o Diário da Assembleia Nacional Constituinte, terá sido nessa varanda que Anselmo Brancamp Freire, presidente daquela Assembleia, anunciou ao povo de Lisboa que a Assembleia tinha acabado de proclamar a República Portuguesa. Ao subirmos a escadaria nobre, desembocamos na Sala dos Passos Perdidos, cuja autoria se deve a Ventura Terra e que foi edificada sobre o átrio respeitando as suas dimensões, anteriormente adaptadas ao desenho original da Igreja Conventual Beneditina. A Sala dos Passos Perdidos é contígua à Sala das Sessões e é aqui que ocorrem os encontros com deputados, jornalistas e membros do governo. O teto em abóbada de berço está decorado com pinturas de figuras alegóricas: a lei, a justiça e a sapiência, a independência, a soberania e a pátria, cujos autores são respectivamente João Vaz e Bem-vindo Ceia. 6 maravilhosas telas pintadas a óleo de Columbano Bordal Pinheiro transformam as paredes em algo muito mais íntimo e interessante. A cada lado das portas da Sala das Sessões, deparamos-nos novamente com a mestria de Bem-vindo Ceia através de uma representação de Viriato, mas também, e uma vez mais, com um inegável talento de João Vaz, com uma alegoria à Convenção de Évora-Monte. Simbolizando força e poder, 4 leões em gesso patinado encimam as portas laterais. Estas maravilhosas esculturas são da autoria de José Neto. Muitos foram os escritores ou poetas que tentaram expressar o que se sente perante uma obra de arte. Provavelmente nunca existirá a conjugação perfeita de palavras que consigam traduzir o que se sente perante tamanha grandeza. Talvez a arte exista apenas para ser sentida e não explicada. Esta cabeça de república feita de bronze e datada de 1910
é da autoria de Francisco dos Santos e encontra-se no acesso à Sala da República ou da Imprensa. O nome de Ventura Terra surge agora e uma vez mais relacionado com o Palácio de São Bento. Projetou a Sala das Sessões, que veio a ser inaugurada em 1903 para substituir a Câmara dos Deputados, que sofreram um terrível incêndio em 1885 e que havia sido idealizada por Posidónio da Silva em 1834. A sala veio ocupar a zona de um dos claustros conventuais projetados inicialmente e ainda de uma capela anexa. O hemiciclo é composto por carteiras de madeira de carvalho dispostas por bancadas onde se sentam os 230 deputados em conformidade com a influência da Revolução Francesa, virados para a tribuna presidencial. Luz inunda a sala através de uma claraboia, conferindo-lhe um aspecto arquitetónico sofisticado e um contraste único. Uma estátua da República com uma esfera armilar nas mãos, da autoria de Anjos Teixeira e datada de 1916, encontra-se colocada por detrás da tribuna da Presidência e reforça ainda mais a majestosidade e a importância desta sala. Através de pinceladas incríveis do veloso salgado, reconhecemos aqui as Cortes Constituintes de 1821 na Biblioteca do Palácio das Necessidades, em Lisboa. A Constituição de 1822 foi a primeira da história constitucional portuguesa e terá sido elaborada precisamente por estas Cortes. Ao centro desta composição destaca-se o orador Manuel Fernandes Tomás, considerado um dos grandes mentores da Revolução Liberal de 1820. Em torno da tela estão estes escudos incríveis pintados pela mão de Bem-vindo Ceia e que representam os distritos e as antigas províncias ultramarinas. Cardoso abraçou a claraboia através de uma pintura alegórica onde está representada a ciência, as artes, a indústria, a pátria, a paz, a fortuna, o comércio e a agricultura. A encimar as tribunas estão esculturas femininas de uma expressão notável. Na parede da galeria central do último piso, um relógio em pedra lembra a todos que o tempo passa e não volta para trás. As galerias destinadas ao público exibem 6 estátuas de gesso que representam alegorias à arte de legislar. Simões de Almeida Sobrinho é o autor da Constituição, Maximiano Alves, da Diplomacia. O elemento escultórico ilustrativo da lei coube a Francisco Santos. A jurisprudência e a justiça, a Costa Mota, Sobrinho. E, por fim, a eloquência, criada por Júlio Vaz Júnior.
Esta é a sala das sessões onde se reúnem os 230 deputados à Assembleia da República. No tempo em que este edifício era um mosteiro, neste local ficava um segundo claustro, que não estava acabado e que se pretendia que ficasse idêntico àquele que ainda hoje existe no Palácio. Quando este edifício foi transformado no Parlamento, a Sala das Sessões foi construída no piso térreo e ardeu em 1895. Nessa altura foi aberto um concurso público para a reconstrução da Sala das Sessões. O projeto foi atribuído ao arquiteto Ventura Terra e a Sala das Sessões foi construída e inaugurada em 1903 pelo rei Dom Carlos I e permanece ainda hoje com a mesma configuração. Claro que não tinha as novas tecnologias, mas a configuração da sala permanece exatamente a mesma. Tem apenas duas diferenças grandes. Estava a estátua do rei Dom Carlos I, cujo original ainda hoje permanece junto ao átrio do Palácio, no local onde hoje está a estátua que representa a República. Estava também o trono do rei, ou a mesa da presidência da Câmara dos Deputados, consoante as ocasiões, no local onde estão hoje estas bancadas. Em 1910, com a implantação da República, sai a estátua do rei, entra mais tarde o busto da República e posteriormente a estátua completa. Ela data de 1916 e é da autoria de Anjos Teixeira. Também sai o trono do rei e entram estas bancadas. A mesa da Assembleia da República é composta pela Presidente da Assembleia da República, 4 vice-presidentes, 4 secretários e 4 vice-secretários. No decorrer das sessões, ao centro está a Presidente da Assembleia da República, a segunda figura do país, e é ladeada de 3 a 4 secretários. De seguida, temos a tribuna do orador. Um deputado ou um membro do governo, quando quer falar, fazer a sua intervenção, pode fazê-la do seu local, na bancada, de pé, perante a Câmara, ou da tribuna do orador. Na base está a bancada do Governo. Com a Constituição de 1976, os poderes passaram a estar separados, os poderes do Governo e da Assembleia da República. A bancada foi aqui colocada e a Assembleia passou a exercer as suas funções fiscalizadora e legislativa. Os grupos parlamentares distribuem-se na sala da esquerda para a direita, de acordo com as suas ideologias políticas e de acordo com a perspectiva da Presidente da Assembleia da República. Ou seja, grupos parlamentares de esquerda à esquerda da Presidente, grupos parlamentares de direita à direita da Presidente. Ao centro está a mesa dos redatores. Os redatores são funcionários da Assembleia da República que fazem com que fique registado tudo o que foi dito durante uma sessão plenária. Todas as sessões são gravadas, mas os à parte, os pequenos comentários que os deputados fazem podem ficar pouco audíveis. Por isso é necessário tomar nota desses à partes e, quando se for ouvir a gravação, completar a gravação com estes comentários para que o que seja publicado no Diário da Assembleia da República seja uma ata fiel de tudo o que foi dito durante uma sessão. Aqui é a bancada da comunicação social e, por cima, a tribuna do corpo diplomático. Do outro lado está a bancada onde se sentam os funcionários da Assembleia da República que apoiam o decorrer do plenário e, por cima, a tribuna das altas autoridades. Por cima das bancadas dos grupos parlamentares estão 6 galerias para cerca de 600 cidadãos. Todas as sessões plenárias são públicas. Qualquer cidadão pode vir e assistir a meia hora, a ação completa, à parte da sessão, àquilo que entender. Pode assistir, mas não se pode manifestar, nem sequer aplaudir, para não interromper os trabalhos. Todas as sessões são gravadas e posteriormente transcritas e publicadas no Diário da Assembleia da República. Além disso, todas as sessões são transmitidas em direto no canal Parlamento e também no site da Assembleia da República em www.parlamento.pt.